Hoje segue a série especial sobre os 50 anos de golpe militar. Acompanhe também o lançamento da coleção Outono e Inverno na Feira Loucura por Sapatos. E dupla é presa em Cachoeirinha por desmanche. Essas e outras notícias você acompanha aqui no Jornal RS. Olá, eu sou Michele Bonen e você está no Jornal RS. Hoje, na série especial sobre os 50 anos de golpe militar, conheça o ex-vereador de Caxias do Sul, que já foi preso 32 vezes. Acompanhe a matéria da TV Caxias. Dos Estados Unidos do Brasil, Sua Excelência, o senhor Humberto de Alencar Castelo Branco. O famoso roubo do cofre do ex-governador de São Paulo, Adhemar de Barros, em 1969, comandado por Carlos Lamarca e que rendeu mais de 2 milhões de dólares para financiar a luta armada contra o regime militar, teve reflexos em Caxias do Sul. Aqui também havia planos semelhantes. Integrantes caxienses da organização VAR Palmares estavam com tudo planejado para expropriar um banco. Houve um plano para expropriar o Banco do Brasil, é isso? Então, em 69, porque todas as organizações, elas precisavam de dinheiro para uma série de coisas, né? Para comprar armas, por exemplo, para alugar locais para colocar as pessoas que estavam clandestinos, para manter os clandestinos, e tudo isso que as pessoas precisam para viver. E então a forma que se optou aqui no Brasil era fazer expropriações em banco, né? Então em Caxias também tinha este projeto, aí ia ser expropriado o Banco do Brasil, que ficava ali no centro da cidade, naquela esquina onde fica a Polícia Civil, né? Nós não íamos participar diretamente da ação da expropriação, mas nós íamos fazer toda a logística e toda a infraestrutura, porque as pessoas que iriam vir aqui para fazer a expropriação eram pessoas de outros lugares do Brasil que já tinham um preparo para isso e sabiam usar armas e já estavam, assim, eram pessoas preparadas, né? E nós íamos então fazer toda a logística da chegada de um caminhão que nós íamos usar para que eles chegassem no banco e fossem no banco, retirassem o dinheiro, colocassem no caminhão baú, e aí nós iríamos para umas estradas do interior e aí nós tínhamos feito então todo este plano e até tínhamos assim já mapeado aonde nós iríamos buscar os carros que nós iríamos usar, então nós fizemos toda essa estrutura. Mas o assalto ao Banco do Brasil em Caxias ficou só nos planos. Mas, felizmente, ou infelizmente, aí é uma avaliação que não sei fazer, né? Nesse período também, o Lamarca, junto com um grupo, eles expropriaram o cofre do Adhemar de Barros, que tinha 2 milhões de dólares dentro. Então, com esse dinheiro, não precisou fazer mais expropriações, porque 2 milhões de dólares hoje é bastante, e na época era muito dinheiro também. Então, com esses 2 milhões de dólares, estava dando para o movimento, né, se manter no Brasil sem fazer outras expropriações. E aí, então, nós fomos liberados dessa. E até aqui para Caxias veio um pouco desses dólares para nós, para alguma necessidade que nós tivéssemos e tal, né? Enquanto alguns optaram pela luta armada, outros tentavam, através da política partidária, fazer com que o Brasil voltasse à democracia. Regis Prestes foi vereador por 3 mandatos em um período em que ser político e buscar a democracia era um ato de subversão. Período complicado não para ser vereador, período complicado para toda a população brasileira, especialmente para aqueles que tinham consciência do que era o golpe militar de 1º de abril de 64. Eu digo 1º de abril porque é dia dos bobos, e na verdade foi 1º de abril. Para que se entenda o porquê 1º de abril, no dia 1º de abril ainda estava em Porto Alegre
João Goulart, que era o presidente da República. O ato institucional número 5 dificultou ainda mais a volta da democracia. Régis foi preso 32 vezes após o AI-5. A segunda prisão que caracteriza bem o regime foi, ainda em 69, quando estoura o ato institucional número 5. Acabei preso e, nessa oportunidade, fui o único preso em Caxias. Porque, segundo o comandante da época, era o único cara que teria condições de levantar a população para reagir contra o ato institucional número 5. O motivo principal das prisões era conversar com o deputado Nadir Rossetti. Aí não pararam mais de incomodar. Era sistematicamente eu preso e levado para o quartel. E a base das perguntas do quartel, do comandante, era o que eu conversava com o Nadir Rossetti, que era meu sócio. E você, o Nadir Rossetti, sabia que eu e ele só conversar política. Depois de um tempo, os militares já nem iam mais buscar Régis em casa. Não, tortura, na verdade, é a prisão. Toda prisão é uma tortura. Eu digo 32 vezes e vou esclarecer por que 32 vezes. Eu fui preso umas 8 vezes. Depois eu disse para o comandante, você só para mim vir aqui conversar, o telefone que eu venho, não precisa mandar um caminhão do exército buscar. Eu venho, não há razão nenhuma, não tem por que esconder. Uma das prisões mais marcantes foi por causa de um panfleto que denunciava a corrupção no governo militar. Eu fui preso porque imprimi um panfleto que contava o rancho de um ministro de Estado, que era bem fácil, era o rancho que tu compra todo fim de mês, 800 quilos de carne, 600 quilos de um outro objeto, 300 quilos de arroz, e assim vai. Era um enorme do rancho. Na verdade, era a forma de desviar para poder provavelmente para poder comprar bebida. O ministro, infelizmente, era do Rio Grande do Sul, que era Prieto, aí de São Leopoldo. A Lei de Segurança Nacional protegia os governantes de qualquer denúncia. E sou preso. Só que a Lei de Segurança Nacional dizia assim no artigo 12: publicar fato falso ou verdadeiro que atinja a honra de ministro de Estado, do presidente da República, do vice-presidente da República, de ministro de Estado, de autoridade constituída. É uma boa história para lembrar aquelas pessoas que dizem no tempo da ditadura, do regime militar, não tinha corrupção. Não tinha porque aconteciam fatos como esse. Se tu tentava mostrar que mas você veja bem, esse fato é um ato de corrupção violenta, nojenta, podre. As histórias de prisões, torturas e a repressão a quem buscava a democracia continuam. Declaro empossado na presidência da República dos Estados Unidos do Brasil, Sua Excelência, o senhor Humberto de Alencar Castelo Branco. O presidente da Sindigastro fala à TVNH sobre a importância do trem para a feira. Em 2013, a Feira da Loucura por Sapatos recebeu mais de 90 mil pessoas. Neste ano, a novidade do transporte fica por conta das operações do Trenzurb, com uma estação localizada junto aos pavilhões da FENAC. O presidente do Sindigastro falou que o Trenzurb facilita muito o acesso para quem vem das cidades vizinhas. Ele destaca que é um meio de transporte seguro, barato e rápido. Entendo que, como uma feira popular, o trem é fundamental para isso se desenvolver. Então, na última feira, que foi a Festa Nacional do Calçado, nós tivemos 23 mil pessoas já vindo pelo trem. Entendo que vai agregar e muito no público da feira essa disposição de mobilidade urbana, ligando tanto a região, a capital e vice-versa. Não tem a menor dúvida, é um visitante que já está acostumado com o trem, pelo menos até São Leopoldo. E a gente não pode esquecer também que o pessoal de São Leopoldo, de Esteio, de Canoas, também pode vir de trem. Então nós não podemos falar somente de Porto Alegre, mas toda a região metropolitana agrega muito esse tipo de transporte para as feiras aqui na FENAC. Lembrando que é o único pavilhão de feiras do país que tem o trem na porta. Então, em função da chegada do trem em Novo Hamburgo, é possível que venha muito mais gente visitar os pavilhões da FENAC? Além disso, entendo que possam vir muito mais feiras em função dessa situação, porque o trem é um transporte seguro, é um transporte barato,
é algo que está no dia a dia das pessoas já há bastante tempo. A nossa população aqui não está muito acostumada ainda com esse tipo de transporte, mas quem vai viajar pelo país ou fora sabe que o trem e o metrô são duas situações que são uma realidade inconteste em qualquer lugar do mundo. Dupla é presa em desmanche de Cachoeirinha. Acompanhe a matéria da TV Canoas. No início da tarde, uma denúncia anônima levou os policiais do 26º Batalhão de Polícia Militar a um desmanche de carros, onde 2 homens acabaram presos na rua Gildo de Freitas, no bairro Distrito Industrial, em Cachoeirinha. Conforme a Brigada Militar, agentes do setor de inteligência foram ao local e constataram a veracidade dos fatos. Por volta das 15:45 da tarde, após o ok dos agentes, foram para o local 2 guarnições do policiamento ostensivo do 26º Batalhão, que prenderam um indivíduo conhecido como Alemão, de 47 anos, com antecedentes por porte ilegal de arma de fogo, receptação, furto, arrombamento de estabelecimento bancário, roubo em comércio, entre outros, e o indivíduo de 36 anos com antecedentes criminais por lesão corporal, ambos domiciliados em Porto Alegre, estavam carregando um furgão Sprinter de cor branca com peças de veículos, entre estas as de um New Beetle 2007-2008 de cor preta do município de Porto Alegre, que havia sido roubado no dia 20 de março na capital. No local, além de uma prensa industrial usada, provavelmente para compactar restos dos veículos, havia também um chassi incendiado de um caminhão Mercedes-Benz 1621 de cor branca do município de Tapejara, no norte do estado, sem registro de ocorrência até o presente momento. Além de diversas ferramentas usadas neste tipo de serviço, como maçarico, serra elétrica, entre outros. Os presos e todo o material apreendido foram apresentados na DPPA da Polícia Civil em Gravataí. Vamos para um breve intervalo comercial e já voltamos.